Olá, alunos de Fundamentos da Matemática. Hoje nós vamos ver as aplicações das derivadas que vocês já viram nas aulas anteriores. Quem está gravando essa aula é a professora Cristiane. Essa aula será composta de duas partes de aplicação de derivadas, sendo que em cada uma teremos 2 exemplos. Portanto, nossa aula terá 4 exemplos. Vamos lá. A primeira parte que a gente vai ver são as funções marginais. O que são as funções marginais? A gente chama de função marginal a derivada da função. Mas o que é isso? A gente avalia qual é o efeito da função quando eu tenho uma pequena variação nos valores de x. Lembra da definição de derivada como taxa de variação? É isso que a gente vai utilizar nessa parte. Então, vamos ao primeiro exemplo. Nesse primeiro exemplo, eu tenho uma função custo de fabricação de X fogões. Então, se eu quiser saber, por exemplo, no item A, qual o custo para produzir 10 fogões, eu vou substituir 10 no lugar do X. Para produzir 11 fogões, vou substituir 11 no lugar do X. E para achar o item C, qual o custo para produzir o 11º fogão, eu vou fazer o item B menos o item C, porque se eu tenho quanto eu gasto para produzir 11 e quanto eu gasto para produzir 10, só subtraindo, eu acho qual é o custo para produzir o 11º. Lembrando, pessoal, que essa função custo, ela me dá o custo total. E aí você me pergunta, mas o custo para produzir o 11º fogão não é o mesmo custo para produzir o primeiro fogão, por exemplo? Não. Vamos olhar essa função, a gente percebe que se eu substituir x por zero, essa função vai me dar 100. Ou seja, mesmo que eu não produza nenhum fogão, eu já tenho um custo de 100, que é o meu custo fixo. Então, nesse caso, o custo por fogão não é fixo. Vamos ver. Qual é o custo para produzir 10 fogões? Substituo 10 no lugar da função, no x da função, vai dar 3.060. Para produzir 11 fogões, 3.352,81. Então, qual é o custo para produzir o 11º? A subtração dos dois, 292,81. E aí você me pergunta, né? Ok, professor, entendi, mas cadê a derivada? Vamos olhar. Coloquei nesse slide os dados que a gente já tem. Então, a função custo, o custo para produzir 10 fogões, o custo para produzir 11 fogões e o custo para produzir o 11º. Vamos fazer a derivada da função custo. Como eu já disse, a derivada da função custo chama-se custo marginal. E tá aí, a derivada é 0,03x² menos x mais 300. Se eu substituir esse x por 10, eu vou encontrar 293, que é um valor muito próximo do valor que a gente encontrou do custo para produzir o 11º fogão. A gente viu que derivada como taxa de variação, ela me dá um resultado da variação de y quando eu tenho uma pequena variação de x. Nesse caso, a gente considera como pequena variação uma unidade. No nosso caso, um fogão. Então, se o meu x variar uma unidade a partir de 10 unidades, a variação no y vai ser de 293. Ou seja, o custo marginal é aproximadamente igual à variação do custo decorrente da produção de uma unidade adicional a partir de x unidades. Quem que é a nossa unidade x nesse caso? 10. Então, 293 é a variação da função original, que é a função custo, quando eu vario o meu x de 10 para 11, ou seja, é o valor aproximado da produção do 11º fogão, ok? Vocês estão observando que o valor não é exatamente igual, deu uma variação aí de alguns centavos. Mas, pela facilidade de cálculo, é muito mais fácil fazer o cálculo pela derivada do que o cálculo que a gente fez no slide anterior, nós consideramos como uma aproximação muito boa. Portanto, 293 é o custo aproximado para produzir o 11º fogão. Entenderam isso? Vamos ver o item B, o exemplo 2, que vai falar sobre função receita. Então, olha o que a gente tem aí. Consideremos que a função receita da venda de x fogões seja dada por essa função. O que eu quero?
Receita com a venda de 50 fogões, receita com a venda de 51 e receita obtida com a venda do 51º. Bom, igual a gente fez no exemplo anterior, para obter a receita de 50 fogões, substituo o x por 50, de 51 substituo o x por 51, e para achar a receita obtida com a venda do 51º fogão, eu subtraio as duas, certo? Próximo slide, nós vamos ver a derivada. Então, tá aí os dados que a gente já tinha. Derivada da receita, menos 4x mais 1.000. Vou substituir esse x por 50, porque eu quero a receita aproximada do 51º, que é o próximo, deu 800, que é um valor muito próximo de 798. Aquela explicaçãozinha de que a receita marginal é aproximadamente igual à variação da receita decorrente da venda de uma unidade adicional a partir de x unidades. Portanto, 800 é a receita aproximada da venda do 51º fogão. Ficou clara essa parte, pessoal? Entender o que é o custo marginal, o que é a receita marginal? O raciocínio para o lucro marginal é o mesmo, ok? Encerramos a primeira parte, vamos para a segunda parte. A segunda parte é otimização. Nós vimos um pouco de otimização quando nós estudamos otimização de função do segundo grau. Eu aconselho que vocês, ao invés de prosseguir assistindo essa segunda parte de aplicações de derivadas, que você volte para o plano semanal de aula e assistam um outro vídeo que tem lá. Tem um vídeo extra de aplicações de função do segundo grau. É interessante que você relembre aquela parte para que você possa continuar e poder fazer uma ligação entre as duas, ok? Então, pause o vídeo, assista o outro, depois volte aqui nos 7 minutos e meio para a gente prosseguir com essa aula. Vamos lá. Depois que você assistiu a aula de otimização de função do segundo grau, você viu que o vértice tem um papel extremamente importante nesse tipo de exercício. Porque o vértice da parábola, nesse caso uma parábola com concavidade para baixo, parábola que representa o nosso lucro, né? A gente vê que no vértice a gente tem o ponto onde meu lucro é máximo. O que eu quero agora é analisar com vocês a derivada, como a derivada tem participação nesse tipo de exercício. Na parte em que a minha parábola é crescente, a minha derivada é positiva. Você vai lembrar disso quando eu recordar para você que a derivada me dá o coeficiente angular da reta tangente. E quando a reta é crescente, o coeficiente angular da reta é positivo. Então, quando que a reta é crescente, a reta tangente? Quando a minha função original for crescente. Então, quando a derivada for positiva, é porque a reta tangente é crescente e, portanto, a minha função é crescente. Veja o que acontece do outro lado. A minha reta tangente é decrescente e, portanto, o valor da derivada nesses pontos vai ser negativo, porque retas decrescentes têm coeficientes angulares negativos. Então, tangente crescente, reta tangente crescente, coeficiente angular positivo, derivada positiva, função crescente. Reta tangente decrescente, coeficiente angular negativo, derivada negativa, função original decrescente. Mas o que acontece no vértice da minha parábola? No vértice da minha parábola, a minha reta tangente é horizontal. E o coeficiente angular da reta tangente, não, o coeficiente angular de uma reta horizontal é zero, porque a tangente de zero é zero. Então, no ponto máximo da minha parábola, a reta tangente é horizontal e, portanto, o coeficiente angular é zero e, portanto, a derivada é zero. Então, é importante que vocês não se esqueçam, nesse caso, que para essa reta tangente horizontal, a derivada é zero. Então, neste ponto, a gente tem que f' de x, no caso,
o meu F' é o lucro, né? Então, neste caso aqui, eu tenho lucro linha é igual a 0. Então, isso vai ser importante. Por quê? Porque quando a gente tem uma função do segundo grau, a gente sabe encontrar o ponto máximo, que é pelo x do vértice, menos b sobre 2a. Mas quando a minha função não é uma função polinomial do segundo grau, como é que eu faço para achar o lucro máximo? Eu vou achar o lucro máximo utilizando essa propriedade, em que no ponto máximo ou no ponto mínimo a derivada é zero. Nesse caso, aonde é o ponto máximo? 125 unidades. Então, o máximo de lucro que a gente vai ter nesse exemplo seria 3.000 e alguma coisa, porque não está exatamente no 3.000, com a produção e venda de 120 unidades. Então, o que a gente vai fazer nessa segunda parte, que é a otimização? A gente vai utilizar o conceito de que a derivada nos pontos máximos e mínimos é zero. Então, vamos dar uma olhadinha. Mesmo gráfico, ponto máximo 125, aonde a minha derivada é positiva, a minha função é crescente, onde a minha derivada é negativa, a minha função é decrescente, onde a minha derivada é zero, eu tenho ponto máximo ou mínimo. Ok? Como é que eu vou saber se o ponto é máximo ou mínimo? Então, vamos observar aqui nesse caso. Nesse caso, a minha função cresce e depois decresce. Então, se eu estou subindo e depois vou descer, eu sei que esse ponto é máximo. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou estudar o sinal da derivada para saber se o meu ponto é máximo ou é mínimo. Porque, por exemplo, se antes desse ponto a minha derivada fosse negativa, minha função estava decrescendo. Depois desse ponto, minha derivada é positiva. Minha função está crescendo. Esse ponto seria um ponto de quê? Um ponto de mínimo e não de máximo. Ok? Então, quando eu dei para vocês as funções que eu falei de estudo do sinal, eu disse para vocês que o estudo do sinal ia ser muito importante mais para frente. E aqui é que a gente vai ver a importância do estudo do sinal. Ok? Vamos ver um exemplo. Exemplo 3, que é o terceiro exemplo dessa nossa videoaula, nós temos uma empresa que determinou que a sua receita total em dólares para um produto pode ser modelada por essa função receita, em que x é o número de unidades produzidas e vendidas e o R de x é o valor arrecadado pela empresa. Ele pergunta, qual é o nível de produção que gera a receita máxima? A gente já viu que na função do segundo grau a gente consegue achar ponto máximo e mínimo pelo x do vértice, mas que de outros graus ou outros tipos de funções a gente não consegue. Então, o que a gente viu no slide anterior? Que para achar pontos máximos e mínimos, eu posso utilizar o conceito de que nos pontos máximos e mínimos, a minha derivada é zero. Então, eu vou derivar essa função receita e vou igualar a zero. Observa que agora eu sei resolver essa equação, porque é uma equação do segundo grau. Minha função receita, minha derivada da função receita, vou igualar ela a zero. Como é que eu resolvo uma equação do segundo grau? Por Bhaskara. Então, eu simplifiquei ela primeiro para ficar mais fácil, eu simplifiquei por 3. Resolvi por Bhaskara, eu cheguei em dois valores dessa função. Menos 50, né, dessa equação. Para que ela seja zero, o meu x pode ser menos 50 ou 350. Vamos fazer o estudo do sinal? O que eu sei? Que essa função do segundo grau, que é a função derivada, ela cruza o meu eixo x em dois pontos, menos 50 e 350. Como ela é uma função do segundo grau com a negativo, eu sei que ela é uma parábola, deixa eu pegar uma corzinha clara aqui, o amarelinho. Eu sei que ela é uma parábola com concavidade para baixo, certo? E o que eu sei sobre o estudo do sinal de uma parábola com concavidade para baixo? Ela parte do negativo, fica positiva entre menos 50 e 350 e volta a ser negativa. Então, ela é menos mais menos. Ela começa no negativo, vai para o positivo e volta a ser negativa. O mais ficou meio apagadinho ali embaixo da parábola amarelinha. Que mais que eu vou analisar aqui? Bom, se ela é negativa nesse trecho, o que está acontecendo com ela até o menos 50? A minha função receita
eu vou aqui de verde falar sobre a função receita, a minha função receita vai decrescer até o menos 50. Do menos 50 até o 350, ela vai crescer. E do 350 para frente, ela vai decrescer. O que eu tenho que observar aqui é onde a minha receita é máxima. Aonde a minha receita é máxima? A minha receita é máxima no 350. Porque no menos 50, ela é um ponto mínimo. Então, a minha receita é mínima com menos 50. Mas existe uma coisa que a gente precisa observar. Eu estou falando de produtos. E eu só vou ter X positivos. Então, eu coloquei aí essa retinha verde para simbolizar para vocês que dessa retinha verde para a esquerda não existem esses valores. Porque eu estou numa situação problema em que o meu X é um valor positivo, porque é número de unidades. Bom que o resultado foi 350, porque se o meu ponto máximo tivesse sido nessa função menos 50, eu ia precisar avaliar esse ponto com zero. Mas, como o meu ponto máximo deu 350, ele está dentro da condição de existência do meu exercício, que é x ser positivo, e, portanto, eu tenho receita máxima quando eu vendo 350 unidades. Ok? Dá uma olhadinha nisso. Esse é o gráfico da função receita. É uma parábola? Não, não é uma parábola. Observa que, mais ou menos neste ponto aqui, ó, muda a concavidade desse gráfico. Observa que aqui a concavidade está para cima e daqui para lá a concavidade está para baixo. Consegue observar isso? Por enquanto, vocês ainda não sabem construir gráfico de função do terceiro grau. Mas na próxima semana é isso que vocês vão aprender. Por isso que eu coloquei esse gráfico aí, certo? Então, a partir da próxima semana, vocês vão aprender a construir gráficos de outras funções. E não só de primeiro, de segundo grau exponencial, que vocês já aprenderam no ensino médio. Nós fizemos revisão esse semestre. Ok? O que é importante para a gente nesse exercício? É importante você observar que com o gráfico pronto, você consegue ver que o ponto máximo está aqui, ó, com 350 unidades, se você olhar em escala, certo? E se eu quiser saber qual é a receita máxima que essa empresa vai ter? Eu vou pegar esses 350, que é o X desse ponto máximo, e vou substituir nos X da função receita. E vou encontrar que a receita máxima dessa empresa é de 30.625.000. Tá boa essa receita, né? Espero que vocês tenham entendido esse exemplo 3. E aguardem para aprender a construir esse gráfico na semana que vem. Nosso último exemplo de hoje. Vamos ler juntos? Uma empresa estima que o custo em dólares para produzir X unidades de um produto pode ser modelado por C de x igual a 800 mais 0,04x mais 0,0002x². Determine o nível de produção que minimiza o custo médio por unidade. O que é importantíssimo eu verificar aí? Qual é a função que ele quer minimizar? Que nesse caso ele não quer ponto máximo, ele quer ponto mínimo. Ele não quer minimizar a função custo, ele quer minimizar a função custo médio. Então, é importante que vocês não se esqueçam dos conceitos que a gente aprendeu anteriormente. Do que é receita, do que é custo, do que é lucro, do que é custo médio, do que é custo variável, do que é custo fixo e os outros conceitos que a gente já aprendeu, ok? O que é custo médio? Custo médio é o custo dividido pela quantidade produzida. Então, eu vou ter um custo de produção de 100 unidades, divido por 100, eu descubro aproximadamente quanto... aproximadamente não, eu descubro o custo médio para produzir cada uma dessas 100 unidades, certo? Essa palavra aproximadamente não é adequada, porque a diferença entre o que eu gasto menos e o que eu gasto mais pode ser muito grande. Certo? Então, não é um valor aproximado. É o custo que eu gastei em média por unidade. Então, nesse caso, eu peguei nossa função custo e dividi por x. Fazendo as simplificações, eu cheguei nessa função, que é a função custo médio. É essa a função que eu quero minimizar.
Então, é essa a função que eu vou igualar a derivada a zero, para achar o ponto mínimo. Então, vamos ver. É essa a função que eu vou derivar. Então, vamos lá. Derivei essa função. Lembrando das regras de derivação, de quociente. Quem não lembra disso precisa dar uma recordadinha lá, porque alguns exercícios a gente vai precisar de várias técnicas de derivação. Vou fazer o MMC para arrumar ela um pouquinho, vou igualar ela a zero. Eu cheguei que o x, nesse caso, pode ser 2.000 ou menos 2.000. Lembrando, deixa eu colocar isso aqui, que às vezes vocês têm um pouquinho de dificuldade. Como é que eu faço quando eu igualo isso daqui a zero? Para que essa fração seja zero, apenas a parte de cima tem que ser igual a zero. Ou você pode pensar que a parte de baixo vai multiplicar em cruz aqui por zero e vai sumir, ok? Mas não pode esquecer também que a gente tem uma condição de existência. Qual é a condição de existência? Que nessa função o x não pode ser zero. Mas no nosso caso, como esse x é quantidade, ele vai ser um número maior ou igual a zero. Como ele não pode ser zero, ele tem que ser um número maior que zero, ok? Tá, vamos continuar aqui. O que a gente precisa fazer? O estudo do sinal. Então, vamos estudar o sinal disso. Eu tenho menos 2.000 e 2.000. E aqui no meio eu tenho o meu zero, que seria uma bolinha aberta, porque não pode ser zero, certo? Tá. O que eu sei sobre essa função? Essa parte de baixo da minha função derivada, ela sempre vai ser positiva. Por que ela sempre vai ser positiva? Porque é um número ao quadrado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou analisar o sinal somente dessa parte de cima. E essa parte de cima é uma parábola com concavidade para cima. Por quê? Porque o número que acompanha o x² é positivo. Então, esse gráfico vai ser uma parábola com concavidade para cima, que me dá quais sinais? Mais, menos, mais. Ok? Então, a gente tem o quê? A gente tem que essa função, nessa primeira parte, ela está crescendo, a minha função custo médio. Nessa segunda parte, entre menos 2.000 e 2.000, ela está decrescendo. E depois de 2.000 para frente, ela está crescendo novamente. O que eu quero? Não é ponto mínimo? Custo médio mínimo? Eu quero gastar a menor quantidade possível para produzir cada unidade. Então, o que eu quero é quando ela está decrescendo e começa a crescer, que eu tenho um ponto aqui embaixo, que é o ponto mínimo, que vai ser o 2.000. Ou seja, a quantidade de unidades que eu preciso produzir para que eu gaste a menor quantia possível por unidade é 2.000 unidades. Lembrando aí, meu zero ficou fora do lugar, né? Essa bolinha seria aqui, ó. Lembrando que meu x tem que ser positivo, a resposta realmente é 2.000 unidades. Entenderam isso? Então, o que eu preciso observar? Qual é a função que eu quero minimizar ou maximizar para eu encontrá-la se ela não foi dada? Então, no exercício foi dada a função custo, mas eu queria minimizar a função custo médio. Então, eu precisei achar a função custo médio. Como não é uma função do segundo grau, eu não consigo achar pelo vértice. Eu preciso fazer a derivada igualar a zero. Acho os valores de x, estudo o sinal da função, vejo onde tem restrição, a condição de existência, que nesse caso era maior que zero, para encontrar qual é a resposta do nosso exercício. Ok? Vou mostrar para vocês o gráfico dessa função. Então, olha o gráfico da função custo médio. Vocês também ainda não sabem fazer, mas a partir da próxima semana vocês já serão capazes de construir esse gráfico. Aonde está o ponto mínimo? Está aqui, ó, ponto mínimo. Neste ponto, a minha reta tangente é horizontal, a derivada é zero. O que eu encontrei? 2.000 unidades. E se eu quiser saber qual é o custo médio mínimo que eu vou ter para produzir essas 2.000 unidades, eu substituo 2.000 na função custo médio no lugar do x, que vai me dar um custo médio mínimo de 80 centavos por unidade. Ok? Se eu produzir menos que 2.000 unidades ou mais que 2.000 unidades, o meu custo médio vai aumentar. Só para vocês conseguirem observar isso aqui, ó, se eu produzir 1.000 unidades,
se eu conseguir subir uma reta aqui, não sei se eu vou ter coordenação. Ó, chegou em um ponto alguma coisa aqui. Ou seja, se eu produzir 1.000 unidades, eu vou gastar em média um pouco mais de $1 por unidade. Se eu produzir 3.000 unidades, aqui está crescendo menos o custo médio, tá vendo? Eu vou gastar menos que $1, mas é mais que 84 centavos. E conforme eu vou produzindo mais, aqui nesse caso a função custo médio está crescendo sempre daqui para frente, conforme eu produzo mais que 2.000 unidades, o meu custo médio por unidade vai aumentando. Então, o mínimo que eu vou ter aqui é um custo médio de 84 centavos quando eu produzir 2.000 unidades. Ok, pessoal? Entendido isso, é hora de ver se realmente aprendeu. Então, nós temos a lista 6 para vocês estudarem e o livro que a bibliografia está aí, o link do livro para a biblioteca virtual está no plano semanal de estudos, certinho na página em que vocês precisam ler para tirar as suas dúvidas, se houver, ok? Nesse livro tem exercícios resolvidos, tem mais exercícios se vocês quiserem treinar, então fica a dica aí, tudo prontinho para que vocês possam estudar e tirar as dúvidas de vocês, ok? Até o nosso encontro online.